E a parábola diz mais ou menos assim: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falares em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou a bodas do seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e esses não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles não fazem caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas do caminho, e convidai as bodas a todos a quem encontrarem. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial, e disse: Amigo, como entraste aqui, não tendo vestes nupciais? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-os dos pés às mãos, levai-o e lançai-o às trevas exterior. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Senhor, eis-nos aqui, ó Pai, a falar a Tua palavra, que o nosso coração esteja receptivo, Senhor, que Tu use a nossa boca a transparecer tudo aquilo que Tu tem colocado em nosso coração. Amém. Então, a parábola, ela fala de bodas, casamento. E ninguém é convidado a um casamento se a gente não se relaciona com a pessoa. Você não pode ir no casamento de uma pessoa que não é sua amiga. Muitas vezes você pode até ser convidado por educação, mas a gente não tem o íntimo de chegar lá e falar assim: vou participar. E relacionamento só existe quando a gente tem entrega e a gente tem a segurança e a garantia de que a gente confia na pessoa. Ou seja, se não tem entrega e não tem confiança, dificilmente a gente tem um relacionamento. E muitas vezes eu comecei a olhar, desde a primeira vez que Deus falou comigo, e comecei a pensar como andava meu relacionamento com Deus. E essa palavra começou a falar muito comigo. Por quê? Porque eu comecei a olhar e falei: se realmente eu estou me relacionando com Deus, realmente eu estou me entregando o tanto que eu deveria me entregar a Deus. E eu comecei a ver que isso não era particularidade minha. Que se a gente começar a olhar para a Bíblia, a gente voltar lá em Gênesis 3, a gente vê que desde quando o homem foi criado, existe um problema no relacionamento entre o homem e Deus. E esse problema sempre causa uma ruptura, causa uma fragilidade no relacionamento. Se a gente for lá olhar para Gênesis 3, Adão e Eva tinham tudo que Deus podia fornecer a eles. E Deus fazia questão, porque Deus faz questão de ter um relacionamento conosco. E eles tinham tudo, eles tinham um relacionamento pessoal com Deus, ou seja, eles estavam todos os dias diante de Deus, na presença de Deus, ouvindo e conversando com Deus. Mas isso eles não achavam que era o suficiente. E para a gente muitas vezes é assim que a gente vive a nossa vida. A gente às vezes tem muitas coisas, mas aparentemente parece que nunca é o suficiente. E o que aconteceu? Eles comeram lá do fruto da vide e pecaram contra Deus e foram expulsos do paraíso. E a gente vai passando, a gente vê lá quando o povo estava cativo no Egito, e não é diferente. Só que eu comecei a procurar, mas isso foi tudo antes de Jesus e depois de Jesus. E eu comecei a olhar para Pedro, porque assim, fazem mais ou menos 11 anos que muitas pessoas começaram a vir à minha vida, porque eu não era cristão. Eu nasci num lar católico, até o momento que eu morava na Bahia, e nesse momento, enquanto eu morava na Bahia, eu frequentava a igreja católica, eu tinha uma religião, eu frequentava a igreja, e eu vim morar em São Paulo. Quando eu vim morar em São Paulo, minha família era espírita, então eu não ia mais na igreja católica, então eu já não tinha
os costumes de ir à igreja, já não frequentava mais a igreja. Só que o tempo foi passando e Deus sempre me abençoou, sempre cuidou de mim, nunca me desamparou. Só que a gente vai se afastando, se afastando. E é mais ou menos 11 anos, minha tia já tinha se convertido, e ela começou a frequentar a igreja evangélica. E muitas pessoas iam com ela na casa da minha avó, falavam comigo, só que, tá com a minha tia, tá falando porque ela falou da minha vida, então não sei se é Deus. E, em janeiro de 2007, eu tinha trancado a faculdade por um tempo, estava trabalhando à noite, estava passando por alguns problemas, e eu falei, eu vou voltar a estudar. E eu estava indo um dia que eu estava muito triste, eu estava indo para a faculdade. E no caminho, uma mulher foi tomada pelo Espírito Santo, hoje eu entendo isso, mas na época eu achei que ela era doida. Foi a primeira coisa que veio na minha mente. Só que a primeira coisa que eu ouvi ela falar foi Daniel. Só que até aí, Daniel tem um monte no mundo. Até que ela me chamou pelo nome completo. Aí eu falei, opa, ela não é tão doida assim. Alguma coisa aí tem. E ela começou a falar comigo coisas da minha vida que só o meu íntimo e Deus sabia. E ali eu comecei a ir na igreja. E quando a gente começa a ir na igreja, a primeira coisa que a gente faz, a gente começa a buscar mais intimidade com Deus, ter um relacionamento com Deus. A gente tira as nossas vestes carnais, que muitas vezes levam nossos pecados mundanos, e veste as nossas vestes religiosas. Não posso dizer espiritual, mas religiosas. E a gente começa a viver aquele momento do primeiro amor. E começa a nossa caminhada com Deus, porque Deus usou uma pessoa do nada para falar conosco. Tanto que quando ela voltou em si, ela de repente saiu correndo. Eu falei, opa, sei lá, você nem sabia, nem sei até hoje se a mulher é crente, se não é. Porque a gente não sabe. Muitas vezes Deus usou porque Ele sabia que naquele momento Ele precisava falar comigo. Porque talvez, se Ele não fosse assim, eu não estaria aqui na igreja hoje. Mas como identificar-me? Tudo que eu tenho passado nesses 10 anos dentro da igreja, o que eu tenho feito, o porquê que talvez eu não tenha vivido tudo aquilo que Deus falou comigo 10 anos atrás ainda. O que acontece? O que passa? E eu comecei a olhar para Pedro. Pedro, o teimoso, como eu sou. Pedro, cabeça dura. E eu começo a olhar para a Bíblia. Pedro foi o primeiro apóstolo de Jesus. E para Pedro chegar à presença de Deus, para ele se converter e virar discípulo de Jesus, ele teve que ver um milagre. Ele viu o milagre da pesca. Então Pedro, esse é o cara, vou andar com ele. Ele faz milagre, ele é o Cristo. Só que Pedro andava com Cristo, só que Pedro ainda tinha muitas coisas que ele não conseguia se libertar. Ele achava que muitas coisas eram pela mão dele, pela força do braço dele. E Jesus tinha um dom de discipular as pessoas. A gente começa a olhar todos os livros de liderança, a gente começa a olhar a forma de liderança de Jesus. Eu vi outro dia uma entrevista de desses coach aí, ele falando que Jesus foi o maior coach que já existiu. Porque ele tratou com 12 pessoas diferentes, de personalidades diferentes, e eles fizeram tudo aquilo conforme Jesus planejou. E eu começo a olhar para Pedro, e Pedro é uma pessoa que identifica muito comigo. Por quê? Pedro, ele queria fazer tudo por Jesus, mas ele se esquecia muitas vezes que os sonhos deles muitas vezes não eram de Jesus. Pedro, ele dizia que ele amava Jesus, que ele tinha fé em Jesus. E a gente vai mais à frente, no momento que eles estavam no barco, a maré alta, e Jesus vinha andando pelo mar. E assim avistou, Pedro gritou, mestre, se és tu, diz, vinde a mim. E Jesus, venha, Pedro. E o que acontece com Pedro? Pedro afunda. E assim que Pedro afunda, Jesus diz, homem de pequena fé. E é assim muitas vezes que acontece com a gente. A gente muitas vezes fala para Jesus, eis-me aqui, Senhor, chama a mim que eu vou. Mas aí vem as coisas da vida, os tropeços, as dificuldades, as lutas. E o que acontece conosco? A gente afunda. A gente afunda na tristeza, a gente afunda muitas vezes em se recolher para dentro de nós mesmos e ficar no nosso cantinho quieto, se distanciar um pouco. Mas Pedro, ele teve uma atitude corajosa, ele gritou, Jesus, salva-me. E é assim que a gente faz também, salva-me. Porque essa é a verdadeira atitude de cristão. Por mais carnais que nós sejamos, talvez a gente não tenha aquela fé completa,
Mas a gente aprende com Pedro o quê? No meio das dificuldades, das lutas, a gente tem que correr sempre para o Mestre. E a jornada de Pedro ela é longa. Ela passa por muitas coisas que a gente começa a identificar em Pedro uma pessoa diferente. Ou uma pessoa como nós mesmos. Porque nós somos pessoas complicadas, difíceis. Cada um com uma personalidade diferente, um jeito diferente. E convivemos num meio onde a gente tem que viver em amor. E como amar as diferenças? Amar as particularidades. Em Atos 7, a Bíblia diz que o homem são pessoas de dura cerviz. Ou seja, nós normalmente somos de coração duros. E a gente passa por muitas coisas na vida e não conseguimos entender. Pedro foi o primeiro a identificar que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só que no Getsêmani, quando Jesus orava, Pedro dormia. E é assim conosco. Muitas vezes a gente está meio abatido, cansado, a gente não tem força para orar, a gente dorme. E a gente acha que Deus não está vendo nada, não está fazendo nada por nós. E Deus está cuidando da gente muitas vezes, porque Deus está lá. Jesus lá no Getsêmani estava orando e Pedro dormia. Jesus estava tratando do futuro dele. Ou seja, Jesus sabia o que Pedro precisava para ser tratado. E Pedro era esse cara teimoso, esse cara que muitas vezes vivia os seus sonhos achando que isso era os sonhos de Deus. E eu me identifico muito com Pedro nessa relação. Porque muitas vezes eu fiz coisas na igreja, pensando que isso realmente estava glorificando a Deus. E na verdade o que Deus espera da gente é que a gente faça aquilo que realmente Ele planejou para nós. Ele quer que a gente se entregue, Ele quer que a gente se relacione com Ele, porque é Ele que vai mostrar os sonhos. E quando a pessoa falou comigo há 10 anos atrás, ela falou muito que Deus tinha um plano na minha vida, que Deus tinha um projeto na minha vida, que Deus ia me usar na palavra. E poucas foram as vezes que eu realmente subi ao púlpito para pregar a palavra de Deus. Porque isso é uma coisa que sempre trouxe muito temor ao meu coração. Porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Então o microfone me assusta. Eu não consigo cantar que nem o Clóvis, essa facilidade aqui. Eu tenho dificuldade para falar em público. Mas eu falei, esse ano é diferente. Porque eu falei assim, esse ano eu vou aprender com Pedro. E eu comecei a ler a história de Pedro. E Pedro, ele sempre estava ali do lado de Jesus, querendo ser o melhor discípulo. Só que ele, todos os 3 anos do ministério de Jesus que ele andou com Jesus, se você observar, Pedro sempre agiu pelos sonhos dele. Quando Jesus estava no momento da ceia, que Jesus lavava os pés, Pedro questionou Jesus por que Jesus lavava os pés. Porque Jesus era um mestre. Aí Jesus indagou ele. E no momento que Jesus explicou para ele por que lavava os pés, porque estava ensinando a eles a importância do servir ao próximo, ele falou, mestre, não lava somente os meus pés, lava as minhas mãos e a minha cabeça. E é assim que nós somos. Nós ficamos o tempo todo questionando a Deus. E Pedro era esse cara chato. E mais à frente, ele questiona a Jesus até mesmo o porquê Jesus aceitaria cumprir o chamado dele, de ser crucificado por nós, pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas. E Jesus indagou ele, aparta de mim, Satanás, tu não sabes o que fala. E é assim muitas vezes que acontece conosco. A gente sempre questiona, a gente sempre está ali apurrinhando a Deus, mas a gente não se permite se entregar a Deus, buscar um relacionamento profundo e confiar em Deus, porque a confiança é complicado. A gente vive num mundo extremamente carnal, ou seja, a gente precisa do dinheiro, mas a gente não consegue se desapegar dele.
A gente olha para o dinheiro e fala assim, não, eu preciso de dinheiro para comprar isso, para comprar aquilo. E quem que é o provedor do dinheiro? Jesus. Se nós somos cristãos, nós estamos dentro da igreja, quem que vai prover o dinheiro? Jesus. De quem são os nossos sonhos, os nossos planos? De Jesus. E Pedro ainda ele não tinha essa consciência. Mas em nenhum momento, Jesus abandonou Pedro. Só que Pedro era o tempo todo, se você olhar para a Bíblia, Pedro era o apóstolo ou o discípulo que mais falava para Jesus que amava ele. Era o cara que dizia para Jesus em todo tempo, em todo momento que amava Jesus. Só que foi Pedro que negou Jesus 3 vezes. E a gente começa a olhar, mas por que Pedro negasse a Jesus? E a gente é diferente? A gente será que quantas vezes, não talvez pelo nosso falar, mas pelo nosso agir, pela nossa atitude, nós negamos a Jesus? Nós negamos a Jesus quando muitas vezes somos confrontados por pessoas e não temos a sabedoria e agimos da mesma maneira como a pessoa age conosco. Ou seja, muitas vezes a pessoa não ofende e a gente se esquece que é cristão e entra no barulho e ofende a pessoa também. Ou por muitas vezes, quando estamos passando por um momento de dificuldade, e olhamos e não temos esperança e tomamos atitude com as nossas mãos, por quê? Não confiamos em Deus. Nós oramos, às vezes Deus fala conosco, usa vários profetas para falar conosco, que nós não temos a paciência de esperar, e metemos os pés pelas mãos. Eu me identifico muito por isso, porque muitas foram as vezes que eu entrei em relacionamento, ou fiz coisas que eu achava que Deus estava no controle, só que Deus não estava. Eu estava fazendo porque o meu coração dizia que era para mim fazer. E aí o que acontecia? Deus não estava, a gente acabava sofrendo, e a gente acaba se abatendo e se afastando um pouco de Deus. A gente está na igreja, mas não está perto de Deus. Porque o nosso relacionamento acaba criando questionamentos que é nosso, mas não foi Deus que fez, foi a gente, pela nossa mão, pela nossa atitude, a gente foi lá e causou uma ruptura com Deus. E aí, a gente começa a olhar para a Bíblia, e o tempo passa, Jesus foi crucificado, Jesus ressuscitou, e onde está Pedro? Pedro foi lá, pegou o barquinho dele de novo, voltou a pescar, foi lá com o barquinho, chamou alguns discípulos, conversou, eu vou pescar. Jesus não está mais conosco mesmo. Mesmo Pedro vendo lá na sepultura que Jesus já não estava mais lá dentro. Porque quando Marta e Maria foi lá visitar, que viu que Jesus tinha ressuscitado, Pedro foi lá conferir. A gente fala de Tomé, que Tomé é o ver para crer, mas Pedro foi lá conferir. Ele não viu e mesmo assim ele voltou a pescar. E aí o interessante disso tudo é que Jesus não desistiu de Pedro. A gente olha para o texto lá, a gente vê vários personagens. A gente vê o primeiro personagem, são os convidados, ou seja, aqueles que se diziam amigos de Jesus. E muitas vezes, se a gente olhar lá atrás, os amigos de Jesus eram judeus, o povo hebreu, o povo de Deus. E eles não, se a gente olhar, buscar entender a parábola, talvez seja esse o povo que não quis participar das bodas. Esse povo que quis ficar meio à parte. E a gente vê o segundo convite, que as pessoas, além de não aceitar, mataram servos. E se a gente olhar para o nosso mundo de hoje, quantos servos de Deus estão aí pelo mundo sendo assassinados? Porque Jesus manda ele convidar as pessoas, e as pessoas não aceitam, ou as pessoas, além de não aceitarem, cortam a cabeça, como a gente vê em alguns lugares, matam esses servos. E aí, o rei não conformado, ele vai lá e manda fazer o terceiro convite. Chamam maus e bons. E a gente começa a olhar e, opa, a gente faz parte disso aí. Nós somos a parte do todo mundo. Só que, se a gente começar a olhar bem para a Bíblia e ver tudo aquilo que nós estamos propostos a fazer, a gente não é simplesmente os que fomos chamados.
O Clóvis, ele não foi simplesmente chamado, ele foi escolhido. Talvez ele ache que está aqui por opção, louvando a Deus. Mas, quando Deus escolhe, você pode tentar fugir como Pedro fez. Você pode tentar voltar a pescar. E Pedro assim o fez. Pedro voltou lá para a pesca dele lá. Vou fazer o que eu mais sei, vou pescar. E Pedro foi lá. Só que os discípulos avistaram uma pessoa na praia. E quando avistaram, e foram chegando mais perto, viram que era Jesus. E o primeiro que se atirou foi Pedro. E Pedro chegou perto de Jesus. E o interessante dessa segunda pesca é que ela foi muito maior do que a primeira. E a gente podia dizer assim, Jesus desistiu de Pedro. Jesus podia desistir de Pedro, mas Pedro foi escolhido. Jesus nunca desiste de um escolhido. Jesus nunca desiste daquele que ele escolheu para levar a palavra dele, para pregar a mensagem que ele da cruz. E foi assim com Pedro. E não é diferente comigo nem com você. Hoje, depois de 10 anos, eu consigo entender que eu não estou aqui porque Jesus me chamou. Eu estou aqui porque Jesus me escolheu. A diferença que o primeiro Pedro, que caminhou 3 anos com Jesus, para o segundo Pedro, da segunda pesca, é que o primeiro Pedro, ele achava que ele amava Jesus. Mas o relacionamento dele com Jesus era carnal. Já o segundo Pedro, que viveu a segunda pesca, o segundo milagre da pesca, o relacionamento entre ele e Jesus era espiritual. E é isso que a gente precisa entender, que o nosso relacionamento com Deus não pode ser como os nossos relacionamentos humanos. A gente não pode se relacionar a Deus pela nossa carne, pelo aquilo que a gente acredita. Porque se a gente olhar para o evangelho que a gente vive hoje, a gente tem várias formas vamos assim, dissidências evangélicas. A gente tem os presbiterianos, a gente tem os assembleianos, a gente tem os metodistas, mas todos vão levar a única verdade, que é Jesus. E a gente começa a causar diferença entre o próprio povo de Deus. Por quê? Porque a gente vive um relacionamento carnal. E essa é uma igreja além do templo. E para a gente ser além do templo, a gente tem que viver com Deus um relacionamento espiritual. Mas para se relacionar com Deus, a gente precisa entregar tudo a Ele. Entregar a nossa vida financeira, a nossa vida sentimental, a nossa vida espiritual. Porque nós vamos ser confrontados, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por lutas. E quanto mais as lutas vêm, e se a gente continuar no nosso relacionamento carnal, mais a gente vai fraquejar. Mais a gente vai estar predisposto a cometer erros, como Pedro cometeu. Só que Jesus te escolheu. E Ele não vai desistir de você. Você pode andar por onde for, você pode fazer o que for, Ele vai sempre te confrontar, até que você chegue no ponto que Ele quer. E foi assim comigo. Quantas vezes eu olhei e senti vontade, como Pedro sentiu, de voltar a pescar. De voltar a fazer coisas que eu fazia antes. A gente não pode ser hipócrita. Só que esse ano eu falei para Deus, esse ano vai ser diferente. Esse ano eu quero me relacionar com você mais perto. Eu quero estar perto de Deus. Às vezes as pessoas têm olhado para mim e têm perguntado, o que aconteceu? A diferença do Daniel de antes para o Daniel de hoje é a mesma diferença que havia o Pedro, que andou com Jesus na primeira pesca, e o Pedro que conheceu Jesus depois da segunda pesca. Eu não vou deixar de ter problema. Minha vida não vai deixar de ter dificuldades. Eu não vou me decepcionar com as pessoas. Isso não vai deixar de acontecer. Mas eu tenho buscado um relacionamento com Deus em quem eu coloco tudo na mão dEle. Não que eu não venha deixar de errar, porque eu sou humano, eu erro. Mas eu sempre vou buscar, através dos meus erros, melhorar todos os dias.